podcast por aqui e hoje nós temos um convidado para lá de especial. Consegui, gente, com muito esforço, consegui trazer ele. Ele, que é um dentista renomado em todo o Brasil, Ednei Dias por aqui. Bem-vindo, doutor Ednei. Muito bem-vindo para todos os seus ouvintes aí. E é um prazer estar aqui. Espero poder colaborar com vocês aí. A agenda realmente é complicada, porque são cursos, são alunos, é clínica, é paciente. Não é à toa, gente, que ele é renomado. Esse homem, ele estuda muito. Não é aquele cara que se formou e tá lá exercendo mais 20 a anos de profissão. estrada brava. 20 anos já? Já 20 mais, anos já de passou, experiência. já. Que beleza. Então tem motivo, gente. Eu entendi porque vocês queriam ele aqui. Ele tá aqui, chegou. Ednei Dias. Vamos lá para as perguntas. Vamos. O pessoal tem muita dúvida a respeito de faceta, qual que é melhor, a de resina, a de porcelana. Você pode falar pra gente qual que é melhor das duas, a resina ou a porcelana? Depende do caso. Para certo caso a resina é melhor, para certo caso a porcelana é melhor. Qual é a diferença entre elas? Uma precisa de desgaste no dente, outra não. Resina você faz direto na boca, uma sessão. E a de porcelana vai umas 4, 5 sessões. Isso vai depender muito de fazer uma avaliação clínica, radiográfica e saber o que o paciente tem. Se é bruxista, se não é, o que ele está precisando e o que ele busca. Precisamos saber o que ele busca e não o que eu quero vender para ele. Claro. E quais são as vantagens e desvantagens de se usar uma ou usar outra? Manutenção, custo, tempo de tratamento. Qual é a durabilidade esperada dessas facetas, hein, doutor? Feito em resina. Uma técnica boa com uma resina muito boa, porque a resina tem de vários tipos, né? Certo. Você consegue uma durabilidade, se você fizer a manutenção dela a cada 6 meses, polindo, fazendo as limpezas, 10 anos, tranquilamente. 10 anos? Sim. Posso estar usando durante 10 anos. Sim, vai depender se você é bruxista, precisa de uma placa, se corrigiu isso, se você tem dentes tortos, precisa corrigir com Lembrando ortodontia que não pode antes. abandonar, né? Que não pode. É contínuo. É contínuo. Nasceu o dente, aliás, antes do dente já existe um tratamento, né, que tem que ser feito. Sim. Que é para a vida toda. Tem dente ou não tem dente, precisa cuidar da parte bucal, né? Sim, e cada pessoa tem uma sequência, não é anual, não é semestral, igual fala livro e tal. Uhum. Cada pessoa quem determina é o dentista. Tem pessoas que precisam vir semestral, bimestral, cada 8 meses. Tem uns que tem que vir quase semanal, porque tem um tipo de tratamento e depois muda para outro. É um acompanhamento. Os isso dentistas sempre falaram para mim, é de 6 em 6 meses a limpeza. Existe isso? Existe se você tem um acompanhamento. Eu falo assim, ó, no seu caso eu estou acompanhando, então você não tem evolução nem de cárie, nem de doença periodontal, nem de muito tártaro, nem de desgastar dente. Então eu consigo manter você a cada 6, a cada 8. Isso depende de cada vez que eu te ver, eu vou determinar a nossa próxima visita. E o que acontece muito é a pessoa ir só na hora da dor de barriga, né? Exatamente, porque eu tenho vários pacientes que às vezes aparecem que não eram meus pacientes e disseram, só procurei o dentista agora, 10 anos depois foi a última vez que eu vim. Mas por quê? Porque eu não tive dor, tenho dor agora. E as pessoas têm que lembrar que 90% de qualquer problema de dente, língua, gengiva, câncer bucal, não tem sintoma. Não dá sintoma. Não tem sintoma? Não tem sintoma. Você pode ter uma cárie há 2 anos comendo seu dente, um buracão, você nem tá vendo, porque às vezes ela não é visível, ela só faz um pequeno furo no seu dente e vai comer a parte interna, que é a dentina. Isso não é visível a olho nu. E aí você está comendo um pão de queijo e seu dente parece que vai implodir igual um prédio. Fala, nossa, mas eu estava comendo um pão de forma, por exemplo, e quebrou. Mas é que ele já tinha esse problema. Então isso é identificado a cada vez que você vai, a gente faz radiografias, a gente faz exame clínico. Eu uso uma câmera que aumenta 64 vezes o dente, então eu consigo ver coisa do tamanho de uma cabeça de alfinete. Então é rapidinho de fazer um reparo. E tá aí um grande problema, né? Tem gente que vai notando assim, ai, meu dente tá começando a amolecer, doutor, não sei de onde surgiu, de onde começou, é doença hereditária, não é... Como que acontece isso, essas aí, doenças? Então, aí é o que acontece, a gente tem vários princípios disso daí. Primeiro, você pode herdar uma doença periodontal chamada de piorreia antigamente, na época de fazenda antiga, que você arrancava os dentes com a mão, amolecia tudo, aí você tirava, acabou a infecção, acabou tudo, porque ela, Sério? Ela fica entre a raiz e o osso, então se você tira a causa, você não tem mais. Hereditariamente é 3 a 5%. Normalmente o que acontece? A pessoa não vem sempre ao dentista, não tem uma higiene bucal muito boa. Então ela começa a não passar fio direito, não usa as escovas com força, não compra escova macia, creme dental adequado, não é qualquer tipo de creme dental. Usa enxaguante porque ele acha bonito qualquer cor e acha que isso vai dar cheiro na boca. Não, enxaguante bucal é se você precisa, não é todo mundo que precisa. Isso não é um souvenir.
Você não vai usar um house. Achar que meu hálito tá bom. Ou você que é namorador, eu peguei um house preto. Acontece de monte isso. Um monte. Eu fiz até um vídeo brincando que eu colori o meu dente, que existe algumas coisas que você consegue colorir, onde você não escovou direito. E aí eu não escovei o dente, eu simplesmente fiz um bochecho. O que aconteceu? Deixei as bactérias perfumadas só. Porque ela não sai. Eu tenho esse vídeo feito que aí não sai, porque isso não remove. Você tá suada e vai... Ai, Isso. não vou jogar um perfuminho. Isso é uma ação mecânica. É um perfuminho. Então o que acontece? Se você não escova direito nem nada, você vai começar a ter uma coisa chamada placa bacteriana acumulada, que são restos de alimentos e células mortas, e aí vai começar você ter uma gengivite. Gengivite ainda não é uma doença. Você está passando fio, está sangrando, está meio inchadinha, a gengiva está meio avermelhada. Se você não cuida disso, ela evolui para uma doença periodontal. Aí você tem problemas. A doença periodontal compromete osso de sustentação, ligamento de sustentação do dente. Então você começa a ter amolecimento do dente e parece que seu dente está crescendo. Fala assim, nossa, doutor, parece que meu dente... Dá a impressão que ele está saindo da boca. Não é, que você está perdendo a altura de osso e de gengiva. Você tem que pensar que a gengiva é um tapete. O osso é o chão. Então a gengiva acompanha. Não é a gengiva que baixou. Você perdeu sustentação de osso. Por isso que você tem aparecendo a raiz. E a pessoa tem essa sensação de que está... Isso. E aí fala assim, meu dente começou a ficar mais amarelo. Claro, a raiz não tem proteção de esmalte. O esmalte que dá aquela translucidez no seu dente. Então ele não tem. Ele está dentro do osso. Deus fez perfeito. Aqui não precisa. E aí quando aparece... Fica sensível, não tem a proteção do esmalte. Então, o que acontece? Você tem sensibilidade com quente, com gelado no escovar. E aí você começa a amolecer tanto um ou vários dentes, que a doença periodontal é progressiva, ela não fica em um dente só. Ela pode andar. Espalha. Isso. E aí o que acontece? Você pode perder o dente. E aí, às vezes, você nem consegue colocar um implante no lugar porque você perdeu tanto osso que não tem como colocar um implante para colocar ali. O implante nada mais é que um pino artificial em titânio para substituir dente. Nada é melhor que dente. Agora, implante veio para quem não tem o dente no local. Meu Deus. E uma outra coisa, quando você tem esse problema periodontal, aí você já começa a ter as bactérias ali em volta e elas já ficam circulantes. E toda a nossa gengiva é vermelha porque tem irrigação. Então isso cai na corrente sanguínea e vai circular para o seu corpo todo. Lugar que ele adora, miocárdio, parar no músculo do coração. Então você pode ter uma endocardite. Que é perigosíssimo, você tem uma endocardite bacteriana, raras pessoas se salvam de uma endocardite, porque ele endurece o batimento do coração. Se ele vai para o cérebro, ele causa uma encefalite, como teve a Renata Banhara lá, que ela tinha um canal de um dente de cima, e ela começou a tratar e parou, falou, não doeu mais, só que as bactérias migraram, ela tem problema até hoje, já faz 7 anos, ela tem sequelas e não sarou completamente. Não resolve. Teve hidrocefalia, nossa, teve muito problema, teve que tirar um teve pedaço de cérebro, mas ela teve que tirar né? um pedaço do cérebro, tudo, ela reapareceu num podcast há pouco tempo, ou aquele cara que é o Vavá do Sai de Baixo, ele também estava fazendo tratamento periodontal, mas por tantas gravações de filme, novela, ele estava fazendo Mário Fofoca e tal, ele parou de ir no dentista por um período. Essa bactéria foi para ele no intestino, se escondeu, subiu para o coração, e ele tem válvula cardíaca, ele quase morreu. Ele tem os relatos dele lá. Então, isso é muito perigoso, você corre risco de vida. Meu Deus. E de morrer. É mais sério do que a gente pensa. Isso, é muito sério. E tem gente brincando, né, Ed? Tem gente brincando de fazer clareamento em casa, você sabe, isso né? É outra coisa perigosíssima. Na internet tem várias receitas. Não vou falar pra você que eu nunca fiquei tentada a fazer. Fiquei tentada assim. Só não fiz porque eu fiquei com medo das misturanças. Que eu achei muito complicado você passar carvão no dente, bicarbonato. Eu achei que eram coisas meio perigosinhas. Inclusive tem gente passando... Você sabe do sabão, né? Sabão. O pessoal faz uma pasta misturada com bicarbonato, tá vendendo até umas pastas aí de carvão ativado e tal. Qual é o problema disso daí? Tudo isso daí é abrasivo, não tem comprovação científica que funciona, mas ele tem comprovação científica que ele desgasta e dá erosão no seu esmalte. Aí dá aquela falsa impressão do clareamento. Mas é uma falsa, vou explicar por quê. Quando você tem o esmalte do seu dente, não é ele que está escurecido, o esmalte é uma película transparente, como se fosse um papel filme. O que está pigmentado é a parte interna do seu dente. Quando você tenta passar qualquer abrasivo, você está desgastando, como se fosse o brilho de um piso, você acabou de desgastar. Então a primeira impressão é que clareou. Logo em seguida, você acabou de deixar um piso, que era um porcelanato, num antiderrapante. O que acontece? Tudo vai grudar lá. E esmalte esses são já os efeitos colaterais que tem isso. de ter usado um produto caseiro no dente. Isso é um dos. Sensibilidade é outro, pode levar até a perda do dente. Você pode ter uma inflamação gengival e um comprometimento de raiz gravíssimo. Você pode ter uma intoxicação.
Então você pode ter um monte de coisa. Clareamento é coisa séria. Não é qualquer dentista que faz. Precisa de um dentista especialista em clareamento. São os experts. Existe curso para isso. Sim. Eu faço meus cursos. Você faz os cursos para isso, tenho há esse, 20 Não, mas eu tenho anos, curso né? disso. Eu até tenho uma live aí com a minha ex-professora de Araraquara aí, que ela pegou um dos melhores alunos, eu fui um dos melhores alunos dela em tudo. E é isso aí, tem que saber. Eu estou até lá no site de busca dela, só quem vai buscar alguém em Campinas, eu sou o único expert em Campinas, fez o curso dela. Então precisa tomar cuidado. Tem produtos certos, pessoas que são contraindicados, menores de 14 anos. Qualquer pessoa que tenha cárie, doença gengival... A cárie não pode? Não, você tem que tratar tudo isso antes. Você tem que tratar. Porque você vai fechar aquele espaço. Não, você tem que tratar, não. Você não pode fazer nenhuma agressividade. Grávidas e lactantes, 0. Não pode fazer clareamento de jeito nenhum. Tá? Então o que acontece? E cada pessoa é de um jeito. Você tem que identificar se a pessoa tem mancha de nascença que ela pode ter, ela tem trinca de esmalte, isso precisa ser selado antes de fazer. Por isso que eu sou contra o clareamento caseiro de dentista. Existe também aquele que você faz com uma moldeirinha. Tem uns que a gente compra na farmácia. Você não pode comprar mais, você não existe, você não tem como fazer isso mais. Você Tiraram está proibido da faz muito tempo. Mas o dentista ainda faz o quê? Tem muitos que fazem o tratamento caseiro. O que é o caseiro supervisionado? Ele vai no dentista, o dentista molda, faz uma moldeirinha de clareamento, passa o gel para ele fazer em casa 30 dias. Só que nem 3% dos meus pacientes conseguiriam fazer isso, porque ele tem outros problemas que eu preciso estar fazendo clareamento em consultório e vedando coisas que eu preciso e acompanhando tudo que eu preciso fazer. E aí precisa baixa concentração, não alta concentração, cada pessoa é de um jeito. O fumante, por exemplo, o pigmento do fumo é tão grave que você só consegue tirar ele com, além do gel incolor, com uma luz LED violeta. Não é laser, não se faz clareamento a laser, tá, gente? Não existe. É só nome. Laser é um nome comercial que não existe. O laser existe terapêutico, laser de corte, vários tipos. Eu uso muito laser no consultório para outras coisas. Então, atenção, para tratamento dental não existe o uso de laser, é isso? E a luz é a luz LED roxa, não é aquela luz azulzinha de endurecer resina. Eu tenho até um vídeo mostrando, são completamente diferentes. A gente tem um aparelhinho que a gente põe resina e põe uma luzinha, porque elas são comprimentos de ondas diferentes e servem para outras coisas. E aí você usa um gel transparente de baixa concentração e essa luz o que ela faz? Ela destrói o pigmento lá dentro e ele é reabsorvido. Tá. Quando você faz um clareamento de consultório só com o gel sem a luz, ele faz um efeito camaleão. Ele mascara o pigmento do dente, por isso ele volta em um ano mais rápido. E o clareamento com luz LED junto, não só a luz, com o gel específico, isso você consegue manter o clareamento por 2 anos mais ou menos. E aí você refaz. Esse procedimento de refazer, ele é um procedimento completo? Você não, começa normalmente, do zero? Você precisa ver o grau que tem. Se uma pessoa é fumante, se ela toma muito vinho, café. muito alguma coisa, café, o que vai acontecer? Você precisa fazer manutenções em menos de 2 anos, vai depender de olhar. Mas aí eu vou tirar o maior mito aqui agora. Não é proibido deixar de comer nada durante o clareamento. Você pode tomar vinho, você pode comer chocolate. Tudo isso que me falaram tá errado. Tudo errado. Vai pra casa, só que não tome café para não escurecer. Tudo isso nada disso. Já tem todos os artigos científicos, até lá no meu, eu tenho todos eles lá, comprovado há mais de 20 anos já, tudo comprovado. Você não consegue pigmentar instantaneamente o seu dente, é impossível. Então você você não fica disso. Agora, pessoas ficam com muito medo de fazer clareamento. Meu Deus, vai me dar sensibilidade. Não. Normalmente é o seguinte, se você já tem dentes sensíveis, se faz um pré-tratamento de dessensibilização para fazer o clareamento. E aí você pode ter nessa técnica de luz e coisa, é o que menos dá dor e é o que mais dura. Você pode ter um incômodo por 24 horas, mas isso é tranquilo, mas são raros os pacientes que têm, se ele não faz esse pré-tratamento. Agora imagina que você já tem dente sensível, você vai usar uma moldeira em casa. Outra coisa, engolir gel não pode. Aquele gel faz mal em qualquer concentração. O gel direto na gengiva queima a gengiva. Tem coisas perigosas, pode causar necrose. Não dá pra fazer em casa, esquece. Não dá. Todo mundo que teve essa ideia, vou fazer. E cuidado com o dentista que vai fazer. E cuidado com o dentista que vai fazer, porque normalmente são de 6 a 10 sessões, de 45 minutos cada uma, 2 vezes na semana se faz. Tem algumas técnicas que são as mais modernas e as que menos causam problemas. Tem que ver, às vezes o cara tem um certificado geral e quer fazer esse Nem um certificado geral, porque o que acontece na medicina também. Você se formou clínico geral, acabei de sair da faculdade, eu sou apto a fazer o que eu quiser, eu posso fazer implante, posso cortar o cara, eu faço o que eu quiser. Só que a responsabilidade é minha. Sim. Então, e uns não agem com responsabilidade. Não. Eu acho que qualquer cursinho de internet vai ajudar.
E hoje tem muito, né? Muitos. Qualquer R$19 você Não, tem uns de graça. tá pagando um cursinho aí. Tomar cuidado, não digo que é ruim, tem muito conteúdo bom, mas é para complementar aquilo que você não sabe. E outra, tem que saber o que você está fazendo e para que você está fazendo. Exatamente. Geralmente o cara tem que ser especialista em alguma área, né? A pessoa se especializa em algumas áreas que ela domina, né? Exatamente, porque o que acontece? Tem uma coisa diferente. Quando você é um diagnosticador, o que é? Você é um dentista orçamentista, que é chamado hoje. É um dentista que tem um conhecimento amplo de tudo. Não significa que ele trata tudo, ele tem uma equipe. Ninguém consegue tratar tudo sozinho. É impossível. Porque eu não posso. É uma infinidade. Eu não posso ser um excelente endodontista que trata canal se eu não fico 24 horas fazendo canal. Entendeu? Eu sei fazer canal? Sei. Se precisa de uma emergência, eu faço. Mas o cara da minha equipe é muito melhor do que eu. Mas ele faz isso o dia inteiro. Eu faço o quê? Hoje no meu consultório, faço o diagnóstico completo, eu monto o plano de tratamento, eu acompanho. Eu gosto de, às vezes, fazer cirurgia, acompanhar a prótese, mas às vezes eu não tenho tempo de fazer isso. Mas todo mundo que trabalha comigo, tem gente há mais de 20 anos que está comigo, desde que começou, segue o meu método, segue o meu jeito. Ele não trabalha como ele quer. Ele não fez o curso que ele quis. Ele fez o que era para eu fazer, o que eu dei, o que ele resolveu fazer. Então eles são treinados constantemente. É direcionado, né? Todos eles têm que estar lá especificamente para aquilo. E isso é melhor para o paciente porque é mais rápido, é mais barato e é menos agressivo. E deixa eu te fazer uma perguntinha que, na verdade, a gente acaba vendo aí em várias situações a pessoa reclamando, até porque surgiu agora implante dentário e tudo mais. Agora que eu digo, há algum tempo, uns 10, 15 anos, começou a popularizar isso, né? Porque o implante tem desde 1990, né? Começou a popularizar e todo mundo correr atrás disso. Mas não só por isso. Carga imediata, tudo isso daí. Isso. Mas tem muita gente reclamando do quê? Que não tem dinheiro para fazer esse procedimento, que é um procedimento caro, como a gente já sabe, até porque exige que alguns materiais que são e mão de obra específica. mais caro e mão de obra especializada, né? Não adianta ser o genérico. Não. Então, essas colocações de dentadura. Existe o machucar da dentadura? A dentadura é para machucar? Na verdade, a dentadura não deveria machucar. Só falando assim, o cara perdeu todos os dentes, ele não tem, ele precisa usar uma dentadura, que é uma prótese total, que o pessoal chama de chapa, né? Mas antigamente, mas é uma prótese total. Não, porque o que acontece? Qualquer pessoa acha que fazer uma dentadura é fácil. Não. O tratamento mais complexo que existe na odontologia é a pessoa saber fazer uma dentadura. Se ela sabe fazer, ela sabe reabilitar qualquer pessoa. Ela sabe fazer uma restauração sobre dente, ela sabe fazer um implante, ela sabe fazer um protocolo, que é os implantes, você parafusar uma dentadura, que é completamente diferente, a gente chama de dentadura, né? Porque existe muitos jeitos de fazer. Você tem que saber como é a fibromucosa e a pessoa não tem ela igual na boca inteira. Um pedaço dela pode ser fibroso, outro pedaço tem a parte óssea mais aparecendo, tem uma espícula. Aqui é mais duro, aqui é mais macio, eu preciso aliviar a compressão. Porque o que acontece? Quando você já não tem mais raiz de dente, você não tem mais estímulo de manter osso. Então a gente já perde osso naturalmente se o nosso dente está lá. Até pelo tempo, né? Pelo tempo, o envelhecimento é normal. O dente também envelhece, por isso que ele escurece também, tá? Tem gente que tem dente mais clarinho, outros não, quando é mais jovem. E aí o que acontece? Você precisa analisar tudo isso. Se você não tem mais dente, você vai ter uma reabsorção maior. E se você comprimir aquele local, uma dentadura mal feita está fazendo uma compressão excessiva. Então ela está machucando, na verdade, está fazendo outras coisas. Tem a ver com o encaixe dessa dentadura? Tem a ver com o assentamento. Na verdade, a dentadura ela não encaixa. Ela tem um assentamento naquele tipo de rebordo que a pessoa tem. Porque a gente chama de rebordo aquilo que sobrou quando você não tem dente. Certo. Entendeu? Então isso é muito sério. E as pessoas fazem uma dentadura, fica linda, maravilhosa, e ficam 20 anos com ela. Não. Uma dentadura precisa de revisão a cada 3 anos. Porque você vai ter uma perda mínima de osso e você precisa repor o material para voltar a ter aquele encosto certinho do material com a gengiva e não ter uma folga e aí você tentar colocar com corega alguma coisa, tentar compensar. Isso vai aumentar a compressão. Aumentou a compressão, você aumenta a reabsorção. Então, onde ia levar 10 anos, você perdeu osso, em 3 anos você perdeu tudo. E aí você não consegue nem a dentadura para mais, porque não tem nem osso para dentadura, quanto mais você vai fazer implante ou alguma coisa, né? E para evitar perder, tem muita gente aí que recorre às farmácias, ou aquela propaganda que viu na televisão, reposição de cálcio agora, né? Aí a pessoa corre para a farmácia, não procura um profissional, vai lá e compra, eu quero cálcio. Então, as pessoas têm muita mania de achar que está perdendo cálcio. Todo mundo acha que velho tem osteoporose. Eu tenho osteoporose, está me dando osteoporose na boca. Primeiro que precisa tirar um mito aí. Você pode ter osteoporose na boca? Pode, raríssimo. Porque a formação da maxila e da mandíbula na boca é completamente diferente da formação dos outros ossos do corpo. Ah, é? Diferente? O jeito de formar e tudo mais. Então, é raríssimo você falar assim, nossa, a pessoa tem osteoporose na boca. Eu nunca vi. Ela pode ter um osso um pouco mais amolecido por algum outro problema, mas não só pela osteoporose. Aí, o que acontece nisso?
Quando você falou de farmácia, a pessoa vai lá e fala o quê? Ah, ela viu um monte de pasta de dente. Qual que eu escolho? Cara, pergunta pro seu dentista. Cada pessoa tem que usar. Não existe pasta familiar. Pasta individual. Você pode ter um problema específico, você tem que ter uma pasta específica para você. Seu filho pode ser outra. O seu marido outra. Sua mãe outra. Não é isso. Essas pastas dentais populares que todo mundo Não, mas usa, não é. Então, ela é genérica, tem muito a ver. E outra coisa, muitas pastas têm no Brasil saponáceo, sabão. Por isso você faz aquela espuma. Quanto mais espuma a pasta fizer, pior ela é. E a gente acha que quanto mais sabão, mais limpo. Piorou. É igual você querer esfregar mais. Quanto mais você esfregar, pior é. Porque força, é jeito, né? você não pode fazer força. A escova tem que ser macia ou extra macia. A dura a gente já conseguiu tirar do mercado, graças a Deus. E A média logo vai sair. A gente tá ficando cada dia mais preguiçoso, né? Tem escova que você não Maravilhoso. tem que Eu prefiro uma escova elétrica. Boa, elétrica é boa, excelente, desde que você não faça força. Tem escova elétrica, se você fizer força, ela desliga, ela te mostra quanto tempo você está escovando, se você escovou direito tem tudo ou não. isso já? Tem escova elétrica de R$5.000. Nossa. Tem uma escova elétrica pra você monitorar seu filho, se ele escovou, que hora ele escovou pelo celular. Mas a pessoa que está acostumada a pressionar o dente, ela não vai fazer isso. Ela não deveria. Existem elétrica. técnicas, se você vai no dentista, vai ensinar técnicas, como você segura com a sua mão, a mão que você não usa, como você segura o braço para você não Porque, fazer essa na verdade, força. é uma limpeza de superfície. A maioria das bactérias estão instaladas ali na língua, Na verdade, não é só isso, né? Na verdade, a escova ela só funciona 1,5 milímetro da ponta dela, que é o tempo, é onde você passa o fio dental. O seu fio dental entra 1,5 milímetro entre a sua gengiva e o dente para poder chegar no osso. É ali que você tem que limpar. E quando a sua escova, por isso de 3 meses, precisa trocar, porque ela gastou aquela pontinha. Mesmo que você escova super bem, sua escova está novinha. Ela perdeu a ponta de ação. Você precisa trocar a cada 3 meses. Eu acho que 4 escovas por ano é o que você deve ter. Sempre. Creme dental para isso. Enxaguante bucal, outra coisa. Hoje eu quero vermelhinho, eu quero azulzinho, eu quero verdinho. Não. Enxaguante bucal, primeiro. É o que o seu dentista recomendou e pelo tempo que ele recomendou. Entendeu? E é vendido também. E o que eles falam de ter álcool, não ter álcool? Não, sem álcool sempre. Álcool, o que acontece? Igual uma propaganda antiga que tinha na minha época, eu tô bem velho já, é Cepacol. Era álcool puro com umas outras coisas, triclosan e tudo mais. Colocava na boca, o que era a propaganda? Explodia a boca, o cara saía com hálito X. O que ela simplesmente fazia? Ela adormecia, queimava todas as suas papilas da boca. Porque o álcool queima e ela abre camadas, igual você coçar a sua pele e você abre. Então você tá abrindo... Na verdade, aquela sensação que a gente julgava você como tá abrindo para mais bactérias. de limpeza, isso. Não era uma sensação de limpeza, não. Era uma sensação de detonar com tudo. Tanto que já foi falado sobre isso. Então você pega marcas aí que diz que não tem álcool, você vai ler, tem. E concentração, tem que ser 0,0012, você pega 0,12 para uma coisa, tem remédios, Periogard é remédio, é para usar por 7 dias, senão ele vai tirar o gosto da sua boca, vai manchar sua língua, vai deixar seus dentes igual gema de ovo, então precisa tomar cuidado. Então tem muita coisa perigosa. Escovar a língua, legal? Ótimo. Se você tem um pouquinho mais de poder aquisitivo, compre uma escova específica para a língua e um gel específico para a língua. Creme dental para a língua não é legal, creme dental é para dente. Ele tem todas as propriedades para esmalte, para dente, para tudo mais. A língua precisa de outras propriedades. E ela é 90% de problema de mau hálito, é língua. Células mortas, resto de alimentos lá dentro. Então você começa a adoçar mais as coisas, você começa a salgar mais as coisas, e seu problema está na língua. Levanta com aquela língua esbranquiçada, esverdeada. Meu Deus! Uma saburra lá. E tem como saber como está a saúde bucal através dessa... A cor da língua te dá vários... Eu fiz até um vídeo sobre isso. A cor da língua te mostra vários problemas que você pode ter sistêmicos em cor de língua e tal. Muita gente briga comigo, meu canal do YouTube é para paciente, tá? Não é para dentista. Muito dentista fala, pô, você não põe conteúdo para dentista, ensina a gente tal coisa. Não. Eu ensino tudo que é prático e fácil para o cara fazer na casa dele, como que ele descobre isso. Meu canal do YouTube é voltado para os meus pacientes. Todas as perguntas que eu respondo em TikTok, Instagram. E aí fala qual que é seu perfil para o pessoal saber. É Doutor Ed, em todos eles igual, escrito doutor mesmo, com D-O... Tudo junto, Doutor Ed. Isso, tudo junto. Doutor Ed. Isso, todos eles. Então coloca na tela aí, qualquer um, Ed, seja no Instagram, seja no TikTok, Facebook e no canal do YouTube. Então lá tem várias dicas, gente, sobre tudo. E eu pego o quê? Perguntas que me mandam direto, e quando eu vejo que a pergunta é muito interessante e eu faço um curtinho no TikTok de 1 minuto lá, aí o pessoal fala, não, preciso saber mais. Aí eu vou lá e faço 5, 10 minutos lá no YouTube. Perguntas. Isso. Então tem muita curiosidade legal lá. As pessoas dizem que, como a gente estava falando aqui do cálcio, que o cálcio ele funciona como ele precisa de um GPS. Qual que é esse GPS? Na verdade, doutor? É o seguinte, ó. Não entendi. Isso acontece o quê? Numa discussão que eu teve um médico também, ele fala muito isso lá num podcast que a gente foi, no SantaCast mesmo eu falei também sobre isso, que ninguém está preocupado em curar ninguém. Eles estão preocupados em te dar um remédio e você vai tomar isso pro resto da vida. Ninguém cura você. Cadê o médico que está te curando? Cadê o SUS que está te curando?
Não. Então, o que acontece? Muita gente que fala assim, eu preciso repor cálcio. Poxa vida, se ele parar para pensar um pouquinho, se ele tomar uma vitamina chamada K2, o que o K2 faz? Ele tira o cálcio da artéria. O que o cálcio está fazendo na artéria? Ele está calcificando a sua artéria, então ele está obliterando. Você pode ter ali obstrução da artéria. Então, cara, olha que coisa legal. Ele tira o cálcio da artéria e leva para onde precisa. Ele é um GPS porque ele procura no seu corpo inteiro. Onde tem cálcio que não devia, ele direciona ele pega o cálcio e leva para o seu osso. Olha que maravilha. Então, por que não faz aí no SUS um tratamento com K2 para um monte de gente? Olha aí. E não é todo cálcio que a gente compra em farmácia que ele vem casado com o K2, não, nem vem casado com o K2. Porque, na verdade, não adianta você tomar o cálcio e o K2. Não adianta. Ele vai buscar o cálcio que já está sintético lá no seu corpo. Porque é a mesma coisa de absorção de vitamina C. Se você não toma sol e toma vitamina C, pode tomar o quanto você quiser. Essa coisa de ir lá e aplicar o K2 com o cálcio, cai por terra aí. Eu paro com isso daí. Eu manipularia o K2 e tomaria o K2. Você já tem cálcio pra caramba em muita coisa que você come e tudo mais. Então, aí vem as pessoas que falam assim, poxa, eu fiquei grávida, não interessa com que idade. Aí o ginecologista fala assim, nossa, o bebê tá roubando cálcio de você, ou você vai ter osteoporose, então toma tal coisa. E ainda manda o ácido fólico de... Não, aí tudo bem. Ele pode mandar os cálcios, não vou fazer propaganda aqui de nada. Tem vários cálcios que você pode até tomar. Pô, eu tenho osteoporose, eu não sou mais idade, eu tenho tal coisa. Sim, mas o problema é desde 2008 que pegou essa febre dos bisfosfanatos, chamas. Tá? Isso daí são repositores de cálcio perigosíssimos, porque eles repõem, como se fosse um repositor de cálcio, você tem um buraco no osso lá perto do joelho. Ele preenche aquilo com material acelular. Se você precisar mexer naquilo, aquilo é material morto, ele só preencheu o local. Então são chamados alendronatos. E eu vou até ler aqui, porque no Brasil, nome genérico: alendronato, ibandronato, resedronato, pamidronato, cloranato e ácido zoledrônico. Tem o editronato, mas ele não é legalizado no Brasil. Qual é o problema? Isso aqui vem mascarado. Você não vai achar nunca por esse nome. Você vai pegar um nome comercial de alguma coisa, Osteopan, e aí você lê lá a composição, ele tem o ibandronato. Então isso precisa tomar cuidado. Então, uma coisa que quem tem artrite toma, quem tem artrose Mas não, toma. Você tem outras coisas maravilhosas para fazer para isso. E não precisa tomar isso. Isso é para pessoas que têm cânceres de osso gravíssimo. Em outros casos que o médico vai recomendar. Onde é muito mais... No caso de osteopenia... Depende aí. Osteopenia, às vezes, não. Dá para causar com outra coisa. É coisa grave mesmo. Grave. Porque aí o médico vai pesar o que isso vai fazer. Porque o que acontece? Quando você toma isso, você fica impossibilitado, por exemplo, de fazer qualquer cirurgia no osso. Eu não posso colocar um implante, porque dá uma necrose, eu tenho que depois fazer uma ressecção de mandíbula, se você não for a óbito. Eu tenho Isso vídeo... é para qualquer cirurgia que for fazer? Normalmente, sim. Se a pessoa tomou Osteoban hoje, por exemplo. Hoje. Quando que ela vai poder fazer uma cirurgia? Depende do quanto ela tomou e do tratamento. Vai levar 5, 6, 10, 15 anos. E aí, se ela tem uma urgência, como ela faz? Eu tenho vários pacientes que vão no consultório... Por isso que é o último caso. Por isso que depende do médico. O médico tem que pesar na balança o quê? Quais são os benefícios ele pode falar assim, necessidade é melhor disso. eu cortar a perna e estar vivo, ou eu tentar deixar aquela perna. Então o médico tem que decidir isso, junto com o paciente. Então, por isso que quando uma pessoa vai começar uma radioquimioterapia, Pesos por exemplo, medidas, né? Tem que saber. De língua, de pescoço, alguma coisa de boca, o médico fala, vai no dentista e vamos avaliar. Ele fala, o tratamento vai ser longo, então vamos arrancar todos os dentes, porque durante o tratamento, ou após 5 anos desse tratamento, você não pode ter um problema na boca, que não você pode ter mesmo não tomando nenhum desses remédios, você pode ter... E não existe esses alertas, né? Então, Ninguém faz esse alerta. Eu já tirei dente de muita gente, que olha, mas esse dente está zerado. O médico falou, tem que arrancar tudo, porque é muito agressiva a quantidade que vai, se você, sem querer ter alguma coisa. Ou tem pessoas que falam o seguinte, olha, faz o implante agora, porque a radioquimioterapia que eu vou fazer em você não vai conseguir fazer implante depois. Então, para essas pessoas que, por exemplo, tomam esse tipo de medicação continuadamente... Tomam sem necessidade, porque eu já tive paciente com 21 anos que teve neném, ela não tinha perda de cálcio nenhum, e o médico receitou. A ginecologista receitou para ela tomar. E ela Eles colocam geralmente como preventivo para a pessoa não perder o dente. Mas qual é a prevenção? Não, preventivo não, para osteoporose, não é para dente isso não. Isso aqui eles não usam para falar que é para dente. Jamais eles vão falar que o alendronato é para dente. Não, eles vão falar que é para o corpo. Isso, sempre para você não ter problema aí de articulação, você já tem estalidos, eles querem compensar. É lógico, tem muita doença articular que isso ajuda bastante. Eu já vi pessoas que voltaram a andar tomando isso, mas tem o seu peso e sua medida. Tem que saber então, qual é a necessidade. Eu não estou dizendo para você parar, né, e nem fazer isso, mas tomar cuidado da necessidade que você tem disso. Isso é polêmico demais. Eu tenho um vídeo lá no YouTube de 3 partes falando sobre isso. Inclusive, um especialista está lá no vídeo falando
né? Eu começo o vídeo e ele vai falar o vídeo inteiro explicando quantas cirurgias ele faz isso pelo SUS, de ter que tirar meia mandíbula e tal, de pessoas que é algo grave, que a pessoa, grave. Quando põe o remedinho na boca, não mas o tomado, ainda que toma todo dia, ele é menos agressivo, mas ele também é agressivo do que o que você tomar de injeção. Tem um que é injetável, que é um cada 6 meses, dependendo da concentração, ou um mensal. E é fácil saber, mesmo que você toma ou que você é injetável, que você toma via oral, sempre vai falar, você tem que ficar meia hora andando, você não pode sentar. Ah, é? Então você vai descobrir. Às vezes a pessoa não sabe o que tomou, não tá lembrando, fala, traz pra minha caixinha, fala, quando você toma algum medicamento, o médico falou pra você que você não pode sentar, que você tem que caminhar, eu tenho que caminhar 20 minutos. Eu falo, então é. Entendeu? Então existe uma gravidade, né? Sim, isso aí já teve até discussão polêmica que foi pro Conselho Regional, que brigou com o Conselho Regional de Medicina. Isso em 2008, 2010 era assim, tipo, tinha 50 casos por dia. Assim que a gente via, e olha que estou falando de mim ali e tal, e esse médico também fala isso. E aí entrou, teve uma briga, aí caiu isso meio por terra, começaram a menos, mas aí parece que está voltando de novo. Deu uma minimizada. Então é que a gente fala, a indústria farmacêutica é muito perigosa, ela não cura ninguém. Até e por o médico causa dos também nomes, não tá, né? né? Coloca o Tem. produto tem um nome perigoso. Aí você vai colocando um nome que sempre, visualmente, né? Mas não qualquer gera esse medicamento, impacto, tá? Você pode né? chamar um medicamento de lindo. E aí você lê o que tem no lindo, porque o que interessa não é o nome comercial dele, é o que ele tem. Agora eu vou pedir uma dica para você. Vamos para as gravidinhas. Estou grávida. O que eu tomo para manter meus dentes na boca, doutor? Nossa, ó, maravilhoso isso. Pensei em engravidar e não vou sempre no dentista. Primeira coisa é no dentista. Pensei em engravidar. E engravidei sem querer. No dentista no outro dia que você descobriu que você está grávida. Precisa manter a saúde bucal da mãe de qualquer jeito. Se ela tem um canal para fazer, tem que fazer. Se ela tiver, isso não vai matar a criança. Anestesia não mata bebê. Tá bom? Você imagina que você sofreu um acidente, você está grávida de 8 meses. Eles vão fazer o que com você no hospital? Vão até te dar muito mais anestesia do que o dentista vai fazer. Radiografia não pode. É evitável, mas radiografia não vai matar o seu filho também, nenê. Então tem muita coisa que pode fazer. Urgência é sempre tudo. Se você mantém isso, a gente tem um negócio chamado pré-natal odontológico. O que é isso? Antes de você engravidar, ou se você engravidou de repente, você vem, faz a primeira consulta, daqui 3 meses eu vejo você de novo, daqui 3 meses eu vejo você de novo, vou fazer um acompanhamento. Porque o que acontece com a grávida? Aumenta a permeabilidade gengival. Então ela nunca teve gengivite na vida, vai ter um negócio chamado gengivite gravídica. Meu Deus. Que ela vai inchar a gengiva e vai sangrar. E ela vai higienizar muito mal, porque ela pode ter regurgitamento, isso aí é péssimo. O enjoo, né? O enjoo, então ela vai comer às vezes coisa fora de hora, vai comer coisa diferente, vai dormir porque está cansada com a boca e tal. Então a gente precisa fazer um acompanhamento disso daí. Então precisa ir no dentista e acompanhar. Aí com as orientações do dentista vai passar normalmente. E o que o médico ginecologista devia fazer? Porque ela sempre procura um médico primeiro, né? Sim, nunca vai procurar o dentista. O que o médico fala, o que o médico devia falar? Opa! Você já foi no dentista? Tem um dentista? Vai no dentista. Eu tenho alguns ginecologistas, não são todos, deveriam ser todos, que me pedem. Ela vai lá e ele fala, para eu te acompanhar, então você vai no dentista que faz isso, ele vai me mandar o laudo como você está agora, como você está daqui 3 meses, eu vou te acompanhando. Porque isso para o médico é maravilhoso. Porque quando você tem, lembra aquelas bactérias na boca e tudo mais lá? Aquelas bactérias, elas podem ir para o útero. E aí elas podem dar contração. No útero? O que acontece? Quando você tem algum problema na grávida, ela pode ter contração uterina e expulsar o feto. Se ela faz isso com menos de 3 meses, é um aborto. E ela pode ter parto prematuro e baixo peso do bebê exatamente por infecção bucal. Uma Tudo coisa começa tão simples. pela boca. E Doutor Ednei passou aqui para esclarecer tudo isso, trazer mais dicas. Vou trazer ele de novo. Calma, gente. Calma, nosso tempo está acabando aqui. Mas queria agradecer a presença do doutor Ednei. Obrigada aí pela sua presença, pelos esclarecimentos que você deu aqui para gente. E volte sempre, as portas estão abertas para o doutor aqui. E tem muita coisa para falar. Ele tem muita coisa bacana para trazer para gente. É um prazer estar aqui. Aí tá minhas redes sociais, pode fazer pergunta lá que eu respondo. Pode mandar pergunta aqui para eles que eu também posso responder. E se tiver algum assunto que queira que seja falado, eu venho aqui com o maior prazer. E tem que sempre lembrar o seguinte, o indivíduo não é uma boca, senão você tiraria a boca e vinha para eu tratar. Ele é um sistema inteiro. Completo. Então eu preciso saber tudo que você tem, o que você toma, o que você não toma, se já fez cirurgia anal, para simplesmente fazer uma limpeza na sua boca. Só para você ter uma ideia. Obrigada pela presença, doutor Ednei. Até a próxima. Até a próxima. Beijo grande. Até a próxima, gente. Tchau.